Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da Ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a um tema muito interessante da arqueologia bíblica, também chamada de arqueologia das terras de Israel ou arqueologia da Palestina, que é sobre a identidade dos israelitas. Nós já fizemos um vídeo falando aqui sobre a identidade dos israelitas, mas certo é que na arqueologia várias pessoas já levantaram teses e propostas de quem seriam estes israelitas, de onde surgiram, como esse povo ganhou uma identidade. Então, nós, neste vídeo, analisaremos uma das teses, que é a tese: seriam os israelitas os imigrantes do deserto? Os povos que viviam em conflito, que faziam pilhagem e saques? Bom, vamos analisar esta hipótese, vamos ver o que a arqueologia já verificou acerca desta proposta. Vamos ler o livro do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, A Bíblia Não Tinha Razão, página 144. Sabemos pela estela de Merneptah que existiu um povo chamado Israel vivendo em Canaã por volta de 1207 a.C. Até muito recentemente, a despeito de incertezas sobre a precisão histórica do Êxodo e das crônicas das conquistas, poucos historiadores bíblicos e arqueólogos duvidavam que os israelitas foram um povo imigrante que entrou em Canaã vindo de terras estrangeiras pelo sul. Então esta é uma averiguação, uma hipótese que também foi muito pesquisada. Nós sabemos que o êxodo não aconteceu de maneira literal, muito menos a conquista da terra de Canaã. Já fizemos diversos vídeos demonstrando esta situação, esta questão. A diferença aparente entre os cananeus e os israelitas era mais nítida na esfera da cultura material. Imediatamente acima das camadas de destruição de várias cidades da Idade do Bronze posterior, os arqueólogos encontraram com certa regularidade fossos espalhados ao acaso e uma cerâmica grosseira, remanescentes visíveis do que eles interpretaram como os acampamentos temporários dos seminômades. Muitos especialistas acreditavam ter reconhecido padrão familiar nesses sítios arqueológicos, ou seja, um movimento de massa de habitantes deslocados do deserto, que invadiram uma terra já povoada e depois começaram a se instalar, adotando aos poucos uma maneira sedentária de vida. Especialistas familiarizados com os ataques surpresa de beduínos nas regiões agrícolas do Oriente Médio acreditavam que sempre existiu conflito entre os nômades do deserto e os camponeses estabelecidos, uma luta constante entre o deserto e o arado. Então esta evidência, esta averiguação desse conflito, campo-deserto, já era atestado pela arqueologia, já foi averiguado. Embora os israelitas possam não ter marchado sobre Canaã como um exército unificado, os sinais de sua chegada
pareceram muito claros, em comparação com os edifícios monumentais, os objetos importados de luxo e os vasos de requintada cerâmica descobertos nos planos horizontais de cidades cananitas precedentes. Os acampamentos e implementos rudimentares dos israelitas pareciam pertencer a um nível de civilização mais baixo do que os remanescentes da população que eles substituíram. Essa comparação de estilos de vida deu origem ao que ficou conhecido como modelo de infiltração pacífica, enunciado pela primeira vez pelo erudito bíblico Albrecht Alt, por volta do ano 1920. Alt sugeriu que os israelitas eram pastores que perambulavam com seus rebanhos em migrações sazonais fixas, entre a margem do deserto e as terras povoadas. Em algum momento, perto do final da Idade do Bronze posterior, por razões que a ele não estavam inteiramente claras, os israelitas começaram a se estabelecer nas regiões montanhosas pouco povoadas de Canaã. Ou seja, ainda que se isto fosse uma evidência, porque isso é uma tese, do professor Alt, ainda que se isto fosse uma evidência da existência desse povo de Israel, isso contraria totalmente o relato bíblico. Ou seja, ainda que esta hipótese fosse realmente comprovada e demonstrada clara, objetiva e com muita base, que ele conseguisse prová-la, até porque ele não estava inteiramente claro para ele como que isso aconteceu. A ocupação de Israel supostamente nas regiões montanhosas. Ainda assim, isso contraria totalmente o relato bíblico de como tudo aconteceu. De acordo com Alt, no começo o processo foi realmente gradual e muito pacífico. Os pastores migrantes israelitas derrubaram florestas e limparam áreas para começar a praticar a agricultura sazonal em pequena escala, junto com o pastoreio de seus rebanhos. Com o tempo, adotaram estilo de vida sedentário, instalando vilas permanentes e concentrando a maior parte de sua energia na agricultura. Foi só mais tarde, quando o número de assentamentos aumentou e sua necessidade por mais terras e mais água cresceu. Assim afirma a teoria, que os problemas dos israelitas com os cananeus começaram. Conflitos sobre direito a terras e a água eventualmente provocaram escaramuças locais que se transformaram em verdadeiro pano de fundo para as lutas entre os israelitas e seus vizinhos, tão vividamente relatadas pelo livro dos Juízes. Então, olha só, essa é uma teoria, é uma hipótese não fundamentada. E ainda assim, como disse outrora, ainda que o estudioso bíblico professor Alt, ele tenha razão, tivesse razão na abordagem dele, nessa teoria, estaria totalmente contrário ao relato bíblico. Porque até então, os verdadeiros conflitos que a Bíblia narra, ainda assim não seriam literais, mas seriam uma ocorrência de coisas que aconteciam no passado, como disputas por pedaços de terra e fontes de água, que geraram todas estas novelas bíblicas simbólicas que nós até então lemos. Portanto, assumiu-se que o povo israelita era formado por grupos espalhados de pastores migrantes, ao invés de compor um exército unificado. Ou seja, de acordo com o livro de Josué, é um exército unificado que toma a terra. De acordo com essa tese do professor Alt, já não é mais dessa maneira. Eram pastores que naturalmente foram invadindo a terra e tomando pedaços de campo, fontes de águas e espaço. A estela Israel de Merneptah não oferece nenhuma informação adicional sobre a exata localização, o tamanho ou natureza desse povo. Ainda assim, outros registros egípcios disponíveis, embora forneçam apenas pequeno traço do que deve ter sido
um relato muito mais completo, mencionam 2 grupos de forasteiros que escolheram viver ou foram obrigados a viver às margens da sociedade urbana de Canaã. Esses 2 grupos são de interesse específico na busca pelos antigos israelitas. O primeiro grupo são os Apiru, descritos nas cartas de Tel el-Amarna do século XIV a.C. e também em outros textos da Idade do Bronze, por uma variedade de maneiras nada lisonjeiras. Vivendo isolados e alijados da sociedade cananeia, desenraizados de seus lares pela fome, pelas guerras ou pelos altos impostos, eles são descritos como uma espécie de proscritos ou bandidos, e algumas vezes como soldados mercenários. Então é um relato complicado, né? Assim é que, se for tomar por tese que é esse povo, é um relato complicado. Em um caso, sabe-se que estiveram no próprio Egito como operários contratados, trabalhando para a construção de projetos do governo. Em resumo, eles eram refugiados ou rebeldes foragidos do sistema, vivendo à margem da sociedade urbana. Ninguém no poder parecia gostar deles. A pior coisa que um rei local podia dizer sobre um vizinho real era que ele se uniu aos Apiru. No passado, os estudiosos sugeriram que a palavra Apiru e sua forma alternativa Abiru, no plural Abri, tinha conexão linguística direta com a palavra Ibri ou Aibri, como os próprios hebreus se chamavam, segundo as fontes mais antigas, e que, consequentemente, o grupo Apiru, citado em fontes egípcias, era composto pelos antigos israelitas. Hoje, sabemos que essa associação não é tão simples. O uso muito difundido do termo ao longo de tantos séculos e em todos os territórios do Oriente Próximo sugere que tivesse mais significado socioeconômico do que especificamente determinado grupo étnico. Por quê? Porque não era só dentro daquela região que este nome apareceu, mas em diversas localidades espalhadas pelo Oriente Próximo. É possível que o fenômeno do Apiru possa ter sido lembrado em séculos posteriores e assim incorporado nas narrativas bíblicas. O segundo grupo mencionado nos textos egípcios era o Sochu, aparentemente formado por pastores nômades de carneiros e cabras que viviam, em particular, nas regiões fronteiriças entre Canaã e a Transjordânia. Relato de uma incursão egípcia contra rebeldes no sul de Canaã, na época de Ramsés III, começo do século XII a.C., oferece boa descrição desse povo. O escritor egípcio descreve a pilhagem das tendas dos seus acampamentos, de pessoas, das suas posses e também do seu gado, sendo eles em número indefinido. Com certeza, eles constituíam elemento problemático e incontrolável, com grande e significativa presença no deserto e nas extremidades montanhosas. Também eram conhecidos por terem migrado ocasionalmente para o delta leste do Egito, como atesta um papiro do século XIII, que registra seus movimentos através das fortalezas da fronteira egípcia. Muito obrigado, meus amigos, por terem assistido a mais um vídeo. Muitos povos foram candidatos a serem os israelitas. Então trouxe aqui uma tese para vocês, mas como nós já vimos em vídeos anteriores, nós temos sim uma boa pesquisa arqueológica mostrando a melhor possibilidade,
academicamente mais fundamentada para a identidade deste povo de Israel. Muito obrigado por vocês terem acompanhado mais um vídeo aqui no canal. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.